Você tem receio de fazer preenchimento labial e o seu lábio ficar exatamente como esse exemplo aqui? Olá, eu sou a doutora Karen, trabalho com harmonização facial. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Já de antemão eu te digo que é humanamente impossível o seu lábio ficar com esse aqui se você é um paciente que pretende fazer ali em torno de 1 ml. Porque 1 ml é muito pouco para que a gente consiga atingir esse resultado. Logicamente, esse resultado ele é inestético, tá? A grande maioria das mulheres, pelo menos as que eu atendo, tem pavor ou não desejam ficar dessa forma. Óbvio que a gente vê o que eu percebo nas pacientes é o seguinte: o paciente ele faz 1 ml e, a princípio, essa paciente ela fica com medo de fazer só esse ml achando que vai ter esse resultado. Só que eu explico que é muito difícil, que 1 ml é muito pouco produto realmente, e aí eu vou fazendo apenas ali uma construção. Eu primeiro vou fazendo eversões, se preciso, vou fazendo alguns ajustes se a pessoa tem assimetria, e aí a volumização em si do lábio fica por último. Então, por ser pouco material, dificilmente você vai ter um resultado muito catastrófico, tá? Lógico que vai depender da técnica de cada profissional. Então, assim, é muito difícil disso acontecer. Só que é muito comum um paciente fazer 1 ml e aí, depois de um tempo, de um determinado tempo, esse paciente ele começa a perder a referência do próprio lábio, porque ele vê aquele lábio já preenchido e aí ele começa a achar pouco. Então, que provavelmente é o que acontece nesses casos, né, de lábios assim, que são extremamente inestéticos. Então, essa paciente, ela começa a ver o seu lábio e esquece de como era anteriormente. E começa a achar pequeno e começa a querer preencher mais. E começa a ir, vem até a minha clínica e quer preencher mais uma vez. E depois mais uma vez. E toda hora eu tenho que lembrar a ela de que o lábio dela não precisa ter tanto preenchedor, porque ela está se esquecendo do preenchedor, de como o lábio dela era anteriormente. Então, realmente é muito comum os pacientes eles perderem essa referência, não terem mais essa noção, porque já convivem com um novo lábio diariamente. A minha técnica, ela consiste basicamente em fazer uma volumização sutil e ir construindo esse lábio aos poucos. Então, eu vou colocar aqui alguns casos específicos de pacientes que têm o lábio relativamente pequeno, normal, e que aumentaram ali só um pouquinho para ficar sutil e delicado. A indicação principal do preenchedor é o seguinte: para pacientes que têm os lábios muito pequenos já, mesmo sendo novas, né, por ser uma característica genética, elas podem sim optar por fazer esse preenchimento. E precisa ser gradativo e com calma, porque se eu coloco muito preenchedor em uma única sessão, o lábio dessa paciente ele começa a formar essa pega aqui do lado. Então, quando o lábio ele é muito fino já, geneticamente falando, eu preciso ir com calma preenchendo e também ver até quanto esse lábio ele consegue, até quanto esse lábio consegue ser preenchido, entende? Senão eu vou torná-lo inestético, tentando fazer com que esse lábio, que é geneticamente pequeno, fique muito grande. Uma outra indicação são para pacientes maduras, que antes tinham os lábios ou normais ou carnudos, e aí essa paciente começou a perceber com o processo de envelhecimento que ela foi perdendo o lábio, porque a gente realmente vai com o processo de envelhecimento perdendo toda essa estrutura ao redor do lábio e o lábio vai ficando pequeno. Então, quando essa paciente se propõe a fazer o preenchimento, eu vou tentar fazer com que eu consiga retomar aquela característica que ela tinha quando ela era mais nova. Essas duas são as principais indicações. Paciente com lábio pequeno, já naturalmente, e aí vai ter a sua limitação no preenchedor, e pacientes que realmente são mais maduras, que envelheceram e com esse processo perceberam que foram perdendo consideravelmente os lábios. Agora, outras indicações, como por exemplo, eu já tenho lábio, só quero dar um up, ou já tenho lábio e quero deixar maior ainda. Nesses casos, eu peço para que esses pacientes eles tenham cuidado, para que não fique inestético, porque na teoria, né, quando a gente estuda sobre visagismo, os profissionais da área da saúde que atuam ali com a harmonização facial, a gente tem medidas específicas. Eu vou colocar até aqui um quadro para vocês perceberem que essas medidas elas são consideradas medidas esteticamente belas, né, bonitas e aceitáveis, digamos assim. E quando foge muito dessas proporções, fica inestético. Então, geralmente, eu tento me manter ali dentro dessas duas primeiras indicações específicas. Quando a paciente quer um glow, quer dar uma melhorada, aí eu faço uma aplicação de um produto que não é tão reticulado
para que essa paciente tenha ali um lábiozinho um pouquinho volumoso, mas sem muito exagero. E vamos combinar, né, gente? Sem ficar muito cafona. A minha técnica, ela consiste basicamente em fazer com agulhas de alta precisão. Eu não uso cânula porque eu acho que é muito agressivo pro lábio, que é tão delicado. Eu faço de forma mais superficial e vou construindo esse lábio devagar e com o tempo. Não é a toque de caixa, não é algo rápido. O paciente retorna alguns meses depois, se quiser fazer outro ml, com cuidado e indo construindo realmente devagar. Outra coisa que eu evito também é fazer contorno. Se o paciente ele já tem uma característica labial que já tem contorno, eu evito justamente para que não ocorra isso aqui. Para que não aconteça que o preenchedor ele saia para fora do vermelhão do nosso lábio e vá para a pele. Eu tento me ater somente ali na parte realmente interna do lábio, né? No vermelhão do lábio, nessa parte aqui da linha para baixo. Se a paciente fala, eu quero o arco do cupido, porque ouviu em algum lugar sobre isso, eu tento demonstrar a ela que ela já tem esse arco e que ao preencher, esse arco ele já vai ficar enfatizado. E que eu não vou colocar mais preenchedor ali para que depois migre ou fique inestético e feio, como vocês percebem nessa imagem, por exemplo. Bom, então é isso. Se você tem o desejo de fazer preenchimento labial e tem medo, fique tranquilo porque 1 ml realmente é muito pouco produto. Eu sugiro que você vá construindo devagar, com o tempo, não coloque muito produto em uma única sessão, né? Procure um profissional que não vá fazer isso, principalmente se você tem um lábio muito pequeno. Se você tem um lábio muito grande, avalie as proporções, estude antes, tente ter ali um senso crítico, se olhe no espelho, avalie, não, olha, o meu lábio, meça, né, porque é possível também medir através dessas medidas que eu coloquei no vídeo. Então, pesquise muito antes. Tem casos que realmente ficam lindos, o lábio, ele rejuvenesce, ele traz um ar mais jovial para a mulher e também de sensualidade. Eu acho que quando bem feito, é muito bem-vindo. Bom, então é isso. Espero que eu tenha ajudado nessa escolha. Não tenha receio, vá fazendo devagar. A construção é demorada quando o profissional é responsável e vai fazendo isso com calma. E se você tem alguma dúvida, pergunte aqui embaixo. Aceito também sugestões de novos temas. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!